Olá, seja muito bem-vindo ao curso técnico para a aplicação da NC, a Instrução Normativa em Metro, que especifica os critérios e métodos de avaliação e classificação de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas, visando a etiquetagem do PBE Edifica. Meu nome é Renata, eu sou pesquisadora do CB3E e uma das tutoras desse curso. Este é o módulo 6 do curso e esta videoaula focará nos anexos D, E e F da NC, que discorrem sobre a geração local de energia renovável e os informativos de uso racional de água e emissões de dióxido de carbono. Essa aula foi dividida em 3 partes: o anexo D, que trata da geração local de energia renovável, o anexo E, que trata das emissões de dióxido de carbono, e o anexo F, sobre o uso racional de água em edificações. Os anexos E e F são chamados de informativos, mas é importante destacar que eles devem necessariamente ser calculados e informados na ENSE. Iniciando pelo anexo D, que por sua vez se divide em 3 etapas: uma breve introdução, o cálculo do potencial de geração de energia e as condições para determinação das edificações de energia quase zero, que são as NZEBs, e as edificações de energia positiva, que são as EEPs. Bom, então a energia gerada por fontes renováveis é aquela que provém da natureza, mas que se renova de forma natural dentro de um determinado espaço de tempo, ou seja, ela vai se regenerar de forma espontânea. Ela é também conhecida como energia limpa ou energia alternativa. E como exemplo, nós podemos citar a energia hídrica, energia solar, eólica, geotérmica e a cogeração qualificada, sempre proveniente de fontes renováveis. Na NC, o cálculo do potencial de geração de energia renovável envolve o consumo elétrico e o térmico e seus respectivos fatores de conversão em energia primária. E nós multiplicamos esse valor final por 100 para que ele seja expresso em percentual. É importante destacar que, para o cômputo e desconto na classificação geral da ENSE, da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, o sistema de geração local deve estar instalado na edificação avaliada ou no mesmo lote em que ela se encontra. Os sistemas devem estar conectados ao relógio medidor de energia da edificação ou de parcela da edificação ao qual eles pertencem, e esse valor de energia gerada por meio do uso de fontes renováveis ao longo de um ano tem que ser estimado e comprovado por meio de laudo técnico do projetista. A partir daí, é possível classificar ainda a edificação que possui a geração local de energia renovável em NZEB e em EEP. Essas edificações de energia zero ou quase zero são edificações de alto desempenho que combinam estratégias de eficiência energética e geração de energias renováveis. Então, para que uma edificação possa receber a classificação NZEB ou EEP, é necessário que ela seja uma edificação de classificação A, que é essa classificação que não considera a geração local de energia renovável. Então, a gente tem a classificação geral da edificação e a gente tem que considera, né, a geração local de energia renovável, a gente desconta esse valor do consumo de energia primária. E a gente tem aqui uma classificação um pouco menor, em que nós não consideramos a geração local de energia renovável. Então, para que a edificação seja elegível à classificação de NZEB ou EEP, essa classificação aqui, sem considerar a geração local de energia renovável, tem que ser igual a A. E a classificação das NZEBs ou EEP dependem da demanda de energia atendida por meio da geração local anual. Então, as edificações de energia quase zero, as NZEBs, são aquelas que produzem entre 50% e 100% da demanda energética anual da edificação. E as edificações de energia positiva são aquelas que produzem mais do que 100% da demanda energética anual. Na etiqueta, a gente pode verificar que quando uma edificação é classificada em NZEB ou EEP, essa classificação está indicada aqui, logo abaixo da classificação geral da edificação. Seguindo-se para o próximo tópico dessa aula, nós vamos passar para a determinação das emissões de dióxido de carbono que estão descritas no anexo E da NC. E iniciando com uma contextualização geral sobre a importância da avaliação das emissões de dióxido de carbono, o que é legal destacar é que no Brasil, embora grande parte da matriz energética seja renovável, o consumo de energia cresce mais do que a geração energética por fontes renováveis. E o carbono na forma do dióxido de carbono é um dos maiores agentes do efeito estufa na Terra, já que é responsável por reter o calor irradiado na atmosfera, impedindo a sua dissipação. E tratando-se das INES e do anexo E, é importante também destacar que o cálculo das emissões de CO2, incorporado na primeira página da etiqueta,
considera apenas a operação das edificações, já que as emissões estimadas baseiam-se somente no consumo de energia elétrica e térmica da edificação. Então, nós não consideramos na INE as emissões relacionadas ao ciclo de vida, que seriam os materiais, questão do descarte e etc. A estimativa de redução ou de acréscimo das emissões de CO2 baseiam-se na relação entre o consumo de energia para determinada atividade e os fatores de emissão, que fazem uma correlação entre a quantidade de energia consumida num espaço de tempo e o montante de poluentes emitidos nesse mesmo período. No caso das INES, essa estimativa é anual, o que está alinhado à estimativa de consumo de energia, que é em kWh/ano. Então, como nós fazemos para a classificação de todos os sistemas da INE, a determinação das emissões de CO2 também é feita a partir da comparação entre a edificação na sua condição real com a condição de referência. E aí, a partir dos valores obtidos para ambas as condições, nós vamos determinar qual é o percentual de redução ou acréscimo da emissão de CO2. Para a definição do percentual de redução ou de acréscimo de CO2, são calculadas as emissões totais para a condição real e de referência, com base nos fatores de emissão de carbono, das fontes elétrica e térmica. Então, percebam que aqui o fator que a gente utiliza é o de emissão de CO2. A gente tem também o fator de conversão em energia primária, então nós não podemos confundir esses dois. Na edificação real, a gente tem que descontar ainda a geração local de energia renovável sempre que existente. E o cálculo é semelhante para a edificação na sua condição de referência. O fator de conversão segundo a fonte de energia pode ser consultado tanto nas tabelas do anexo E, as tabelas E2 e E3 da INC, e ainda num link disponibilizado no site do PBE Edifica. É interessante dizer também que lá no site do PBE Edifica tem um relatório de desenvolvimento e atualização desses fatores de conversão em energia primária e de emissão de CO2 para quem quiser consultar e saber um pouco mais. Um outro ponto importante é que o fator de emissão da queima de combustíveis para a energia térmica é superior ao fator de emissão de CO2 para a geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Então, o que a gente precisa perceber é que é uma relação complexa. Enquanto a energia térmica tem menor peso no consumo de energia primária da edificação, por ela ter um fator de emissão maior que o da energia elétrica, o seu uso pode muitas vezes resultar em um acréscimo de emissões em relação à referência. Então, toda vez que eu utilizo a energia térmica, muito mais do que a energia elétrica, eu possivelmente vou estar emitindo muito mais também, já que a nossa referência ela tem sempre como base a energia elétrica, que tem o menor fator de emissão. Nesta tabela, nós temos os valores de referência a serem adotados para o cálculo das emissões de dióxido de carbono. Então, de forma geral, para a condição de referência, nós temos sempre o consumo em energia elétrica. E aqui a gente tem que lembrar também que não deve ser considerada a geração local de energia renovável. Já para a condição real, nós vamos considerar todos os consumos conforme o projeto ou conforme a condição existente na edificação construída. Com os valores referentes à emissão total de dióxido de carbono da edificação nas condições real e de referência, nós vamos determinar assim o percentual de redução ou acréscimo das emissões de CO2. Então, se o resultado desse percentual for positivo, nós temos um acréscimo das emissões totais, e se esse valor for negativo, nós temos um decréscimo. Aqui é legal destacar de novo que, embora trate-se de um valor informativo, a redução ou o acréscimo das emissões de CO2 é um valor que deve necessariamente ser calculado e expresso na ENSE, que é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Na sequência, nós temos o cálculo para a avaliação do uso racional de água em edificações, que é descrito no anexo F do método, da INC. Também é um anexo de caráter informativo, assim como o anexo das emissões de CO2, e ele não altera a classe de eficiência energética da edificação. Mas o que a gente tem que lembrar é que ele é parte da primeira página da etiqueta. Então, também tem que ser informado nessa etiqueta. A redução do consumo de água da edificação é obtida sempre que a gente considera o uso de estratégias economizadoras, como a utilização de equipamentos economizadores e a reutilização da água pluvial, e até mesmo também pelas estratégias comportamentais. No cálculo da redução do consumo de água, nós temos na equação os consumos anuais de água na condição real e de referência. E caso exista a oferta de água não potável na edificação, como no caso do aproveitamento de água da chuva, nós reduzimos do consumo real, pois essa oferta trata-se de uma estratégia de redução do consumo, e, portanto, a gente só considera, então, na edificação real. Esta aqui é a equação para a determinação do consumo anual de água da edificação da condição real. E nessas equações, tanto para a condição real quanto para a condição de referência, nós temos duas partes principais.
o consumo proveniente das bacias sanitárias e mictórios e o consumo das torneiras e dos chuveiros. Então, nós temos uma equação para essa variável relacionada às bacias e os mictórios, que vai ser descrita na sequência, e aqui nós temos os consumos que relacionam a vazão com o tempo de uso e a quantidade de pessoas que ocupam essa edificação. A vazão é um dado de projeto, ou de acordo com os aparelhos instalados no ambiente, né, as especificações técnicas desses aparelhos, e o número de usos diário ele vai ser estimado de acordo com a tipologia da edificação, ou seja, é um valor tabelado. A quantidade de pessoas também nós vamos determinar de acordo com a densidade de ocupação da tipologia, que é uma tabela do anexo relativo ao uso racional de água, que vai ser apresentado nos próximos slides. Aqui nós temos a equação de consumo das bacias sanitárias e mictórios. Nesses casos, é necessário considerar a quantidade de pessoas considerando-se o sexo. Então, a gente separa por uso feminino e por uso masculino. A diferença é que no uso masculino, geralmente existem os mictórios, que vão diminuir, então, a utilização da bacia sanitária. E aí é por isso que a gente faz essa separação. Então, para o consumo das bacias e mictórios, a gente também considera a vazão, o tempo de uso e a quantidade de usuários de acordo com a tipologia e com o sexo também. A gente vai dividir entre 50% de usuários do sexo feminino e 50% de usuários do sexo masculino. O mesmo procedimento vai ser realizado para a edificação de referência. A diferença é que os valores de vazão, neste caso, eles são tabelados. Então, na condição real, nós utilizamos a vazão conforme projeto ou especificações técnicas dos equipamentos que já estão instalados, no caso de uma etiqueta de edificação construída, e no cálculo de referência desses valores, a vazão é fixa. Então, a gente inicia o cálculo da mesma forma que na edificação real, com a equação geral que envolve o consumo das bacias e dos mictórios e das torneiras e chuveiros. E aí a gente tem também a equação para o consumo de água anual das bacias sanitárias e mictórios para usuários do sexo feminino e usuários do sexo masculino. Aqui nesse slide nós temos um método para determinação do OC, que é a quantidade de usuários que ocupam a edificação. Então, para determinar esse valor, nós vamos utilizar essa equação aqui, que relaciona a área total da edificação em metro quadrado com a densidade de ocupação, que é o valor tabelado de acordo com a tipologia. Então, por exemplo, uma edificação de hospedagem de porte médio, que é o que a gente está utilizando no exemplo de aplicação, a gente vai adotar esse valor de 20 metros quadrados por pessoa. Aqui está apresentada a tabela com os valores de vazão para a condição de referência da edificação. Então, nós temos as vazões conforme o dispositivo considerado, se é uma bacia sanitária com caixa de descarga ou com válvula, por exemplo, e a tipologia da edificação. Quando a gente correlaciona essas duas entradas, a gente chega aqui no valor de vazão. Aqui tem a tabela de duração de uso do dispositivo. Então, também, de um lado, a gente tem o tipo de dispositivo, como as torneiras de lavatório ou de cozinha e os chuveiros. E aqui nessas colunas a gente tem as tipologias. Quando a gente relaciona, né, as linhas com as colunas, a gente vai chegar, então, na duração de uso de cada um desses dispositivos. E, finalmente, nós temos o número de usos por dia de acordo com o tipo de dispositivo e tipologia da edificação para uso na condição real e de referência. Então, todos esses valores tabelados, eles vão ser consultados aqui e vão ser colocados lá naquelas equações anteriores do início da aula. Finalizamos por aqui o conteúdo referente ao módulo 6. Até a próxima aula.